Chega de passar sufoco por aí. Só aqui na do Norte você encontra a Oroch de 134.390 por apenas 119.990, com preço abaixo da nota fiscal de fábrica, taxa zero e 3 revisões inclusas. E também a Renault Duster, com tudo que precisa, taxas a partir de zero, bônus de até 22 mil na troca do seu seminovo, além de 3 revisões inclusas. Estamos na Avenida Fernandes Lima, número 3595. Quer um Renault? Vem para do Norte. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para você os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. Gente, eu estou muito feliz com o programa de hoje, porque a gente vai tratar exatamente de um profissional que está nascendo no mercado e que tem tido uma relevância muito grande. Você que mora em prédio, você que convive às vezes com certas situações que não andam bem dentro do seu prédio, o profissional se chama síndico profissional. Então eu estou tendo o prazer de receber uma síndica profissional, uma empresária que vai tratar exatamente desses assuntos, que é a nossa querida Aparecida Azevedo, para tirar você que convive num ambiente não muito bom, ter a saída necessária para que a harmonia venha a estacionar aí no meio de vocês, tá bom? Está no ar o programa Neto Alto, eu volto já com esse grande assunto. Perceba que você sempre quis mais. Mais conforto. Mais lazer. Mais praticidade. Aqui no Gênova você tem varanda gourmet e fachada 100% revestida. Mais de 25 itens de lazer equipados e decorados e uma localização que facilita seu dia a dia. Clube Gênova Residenciale. Para você que sempre quis mais. É da Uchoa Empreendimentos. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje debatendo aqui no programa um assunto muito importante, assunto que geralmente cria polêmicas. Mês passado em Goiânia, um síndico assassinou a moradora por discordâncias, divergências, problemas sérios que acarreta na vida de cada um que mora em apartamento, em prédios, e hoje nós vamos exatamente dirimir esse assunto, trazendo para você a consciência necessária que existe sim um profissional que está à disposição do seu prédio com preço acessível, e quando você vai analisar, vale a pena você tê-lo. Eu quero ter o prazer de falar para você que eu estou recebendo aqui a Aparecida Azevedo, uma profissional do ramo que veio aqui falar com você. Eu quero agradecer a sua vinda, Aparecida. Agradecer a sua disponibilidade, deixar seus trabalhos, que são vários prédios que você toma conta, para vir conversar com o nosso público. Primeiro já, além de agradecer, já perguntando quem é Aparecida Azevedo. Seja bem-vinda. Neto, muito obrigada. É um prazer enorme aceitar esse convite, assim, para mim é uma honra, E falar de condomínios me enche os olhos, me enche de amor, porque eu vivo e respiro isso. Eu amo com muita satisfação fazer o que eu faço, Então, Cida Azevedo, como eu costumo dizer, eu não uso muito a Aparecida Azevedo, porque eu acho que a gente tem que ter uma proximidade com os nossos moradores, com os nossos condôminos, Então, o Aparecida, ele afasta, porque é grande, então a gente chama aqui Cida Azevedo, vem cá, me ajuda, me auxilia, e a gente está aqui para isso. Então, o síndico profissional, ele hoje é um facilitador dentro dos condomínios, na gestão condominial, porque a gente precisa ter vários conhecimentos, A gente precisa ter conhecimento na área de engenharia condominial, a gente precisa ter conhecimento na área de gestão de pessoas, a gente precisa ter conhecimento na área de comunicação, a gente precisa ter conhecimento na área jurídica.
E principalmente agora, com a mudança tributária, com a área contábil. Ainda tem né? essa? Ainda tem mais essa. Então, assim, as responsabilidades do síndico cada vez só aumenta, né? E, assim, se a gente não tiver esse conhecimento, a gente acaba ali esbarrando e trazendo prejuízos para o condomínio. Então, hoje, a nossa profissão, ela é uma profissão que ela tem elevado exatamente porque cada dia mais o condomínio tem entendido a necessidade desse compromisso de trazer uma pessoa qualificada, especializada para dentro do seu condomínio para fazer uma gestão de qualidade, né? Então isso é excelente. Então a Aparecida Azevedo é mãe, é esposa, é mãe bichológica. que a gente vai tratar também dos pets, Dos né? pets. Que tem sido grandes problemas, a gente vai tratar disso. Exatamente. E aí dentro disso que você passa pra gente, onde é que nasceu essa paixão? Porque muita gente foge do problema de síndico e você enxergou uma oportunidade de negócio. Como é que surgiu a Cida no ambiente empresarial e hoje cuidando de vários empreendimentos? Então, a Cida caiu de paraquedas, como muitos síndicos caem de paraquedas na gestão condominial, né? Eu sou formada em comunicação e há 8 anos atrás eu fui eleita síndica num condomínio a qual eu não imaginava que seria, na verdade eu nem queria ser. Todo mundo olhou para mim e disse, é você. Eu disse, oi? Como assim, Brasil? E aí, diante das dificuldades do condomínio, eu comecei a estudar. Eu comecei a buscar conhecimento e aí nessa busca eu comecei a me apaixonar. E eu sou uma pessoa muito dinâmica e eu não gosto de rotinas. E condomínio é uma área que você não tem rotina. Todo dia é uma coisa nova, todo dia uma situação nova. É um problema novo. É um problema novo. Então, assim, isso me traz desafios. E eu sou uma pessoa que adoro desafios. Então, quanto mais desafiada eu sou, mais eu vou para cima, mais eu quero. Então, assim, e isso me traz muita satisfação. Então, condomínio para mim hoje se tornou uma paixão. É tanto que a minha formação, a minha segunda formação é comunicação social, né, publicidade. Porém, eu fiz transição de carreira, né, há 4 anos atrás, só para atuar como síndica profissional, exatamente porque os condomínios vieram chegando para mim sem eu precisar também ir atrás. Foi condomínio que indicava para outro condomínio e o pessoal me procurava e eu vou. E aí eu vi as dificuldades, eu vi o pessoal naquele desafio e eu ia. E assim, hoje eu tenho 7 condomínios administrando. 7 condomínios administrando e todos eles nessa mesma situação. Nunca precisei fazer propaganda, nunca precisei ir para mercado, todos eles foram a convites, né, exatamente porque as pessoas veem a minha gestão de qualidade, resultado, e aí me traz para outros condomínios e assim eu vim fazendo essa transição. E aí eu pergunto, qual é a diferença de um síndico morador? A gente começou até isso quando ela chegou, gente. A gente estava até fazendo algumas comparações, né? Isso. Parece que o de casa ninguém obedece, tem que vir alguém de fora para que a pessoa possa ter o respeito. Seria mais ou menos isso, né? Santo de casa não faz milagre, né? Normalmente é isso. Então, assim, é porque ainda existe, né, uma intolerância ao síndico morador. Porque, de qualquer forma, por mais que ele queira ali impor o que é preciso ser feito, até porque o Código Civil deixa muito claro que o síndico ele tem que cumprir e fazer cumprir o que está no regimento, o que está na convenção e o que está decidido em assembleia. Então, muitas vezes o síndico, quando ele vai fazer cumprir o que está nesses regulamentos, ele é mal interpretado, né? Então, o síndico morador, ele tem esse sofrimento porque as pessoas levam para o lado pessoal. E aí, quando você chega com um olhar profissional e você transforma aquela linguagem que ao mesmo tempo o morador pode tomar como pessoal com a linguagem profissional, ele entende que o que você está fazendo não é nada mais do que a sua obrigação. Então, há essa mudança aí do olhar. Mas, na verdade, a gente, como tanto síndico morador quanto síndico profissional, tem as mesmas responsabilidades. No Código Civil não existe o síndico profissional e nem existe o síndico morador, existe o síndico, né? E o síndico, ele tem essas obrigações legais, ele responde civilmente, ele responde legalmente por civil, criminal, imprudência, imperícia e negligência. Então, ele tem a obrigação de fazer
as manutenções do condomínio, as manutenções legais, cumprir as NBR, a 5674, que é de manutenção obrigatória do condomínio, a NBR 16280, que é de manutenção e reforma dentro das unidades, que muitas vezes o morador quer fazer ali, quer quebrar uma parede, não quer falar para o síndico, quer fazer um furo, não quer perguntar, não quer falar com o síndico, e tudo isso é importante que o síndico saiba, porque, vamos lá, ele vai furar uma parede que ele acha que não é nada demais. Quantas vezes o pessoal vai furar uma parede e fura lá o cano, né? E interfere, mede na estrutura. Então, tudo isso é importante que o síndico saiba para atuar. Então, o síndico morador ele tem que ter esse conhecimento e essa responsabilidade, assim como o síndico profissional. Então, a gente chama carinhosamente o síndico morador e o síndico profissional, porque o síndico profissional, ele vive, ele respira condomínio, ele está ali pronto para aquilo, ele estuda, ele pesquisa sobre o assunto. Então, a diferença é apenas isso. Se bem que hoje, eu estava até conversando com a Betânia lá fora, que assim, existem muitos síndicos moradores que estão dando de 10-0 em síndicos profissionais por aí, e eu bato palma para eles, porque eles estão buscando conhecimento, estão se habilitando, se preparando, mesmo que seja para atuar só no seu condomínio, porque o conhecimento é poder. Então, quando você tem conhecimento, você consegue dar uma resposta pautada em conhecimento e realmente no que está ali escrito. Então, o morador ele acaba se acalmando dentro do que você vai mostrando. Então, a importância do conhecimento nessa área é muito grande. Uma das coisas interessantes que eu gostaria até de trazer para aqui, né, eu falei no preâmbulo do programa, são as questões inerentes aos pets, né? Sim. Tem gente que não suporta cachorro. Isso aí né, tem gente que não suporta um gato. Não pode ver um gato na frente, não pode ver um cachorro dentro do prédio. Né? Isso. Eu falo isso porque eu tenho um pet, eu tenho um Golden Retriever, que é a paixão da minha casa. E eu convivi com isso, né? Pessoas que, pelo olhar, a gente já sabe que está incomodando, né? E aí eu pergunto, né, na condição de síndica profissional, como é que fica esse conflito, né? De quem não gosta e quem gosta, né? Não só na questão pet, mas questão pessoal também. Sim. Né? Eu digo sempre que, além de tudo que você falou, engenheiro também delegada. Tem que, também delegada, né? Porque também tem que resolver esse conflito pessoal do vizinho que não gosta do outro. Não gosta. E quando se encontra, a discussão. Como é que conviver com isso? Olha, hoje existem leis, né, que regulam a questão dos pets, né, e do cuidado com os pets. Então, eu costumo dizer, hoje pela manhã eu recebi uma ligação, um interfone de uma moradora falando sobre a situação, porque entrou no elevador social e tinha uma moradora com o pet no elevador e ela acabou saindo e deixou. Aí eu disse, infelizmente não é proibido, né, infelizmente não é proibido, na verdade. Não pode proibir. Então, o que é que o condomínio pode restringir? Sim, ele não pode circular, passear com o pet dentro das áreas comuns, mas ele pode passar com o pet na saída e na entrada, desde que ele esteja com guia e coleira curta, né? Então, ou seja, sempre o cachorro junto, que a gente chama no adestramento, né? Junto. Porque existem pessoas que têm pavor, realmente, fobia de bicho, né, de animal, seja ele qual for. Então, a gente tem que respeitar também essas pessoas que têm essa limitação, vamos dizer assim, né, com relação ao pet. Mas é uma convivência que dá para ser harmoniosa, né, desde que o tutor respeite as regras e as pessoas respeitem os animais. Então, se há um respeito mútuo das duas situações, todo mundo consegue viver bem. E eu costumo dizer, regras claras, convivência harmoniosa. Perfeito. Então, se você no seu condomínio tem regras claras e você respeita elas, a sua convivência, seja com seu vizinho, seja com o síndico, seja com qualquer outra pessoa, ela vai ser legal. Então, eu costumo dizer que assim, a gente que é mãe e bichológico, né? É uma coisa que mexe com a gente. É uma coisa que mexe com a gente, é como se fosse um filho, né? E assim, e o respeito tem que ter, né? E assim, muitas vezes eu tenho também reclamações, muitas vezes, que o tutor está ali distraído e não percebe que o pet foi lá e ele fez a sua necessidade no elevador, na área comum, ele quer sair, quer deixar lá. A ansiedade também causa isso, né? Isso, até o próprio animal, muitas vezes ele não consegue, às vezes o tutor demora para sair, ele não segura. Então é importante que o tutor tenha consciência de que a obrigação de limpar as necessidades fisiológicas do seu pet é dele, não é do condomínio,
impune é do zelador. Ah, zelador limpa aqui. Não. Você volta em casa, busca o pano, busca o detergente e vai lá e limpa. O zelador ele pode fazer uma limpeza fina depois, um acabamento ali. Mas quem tem que limpar é você que é tutor. Então, essas regras sendo respeitadas, dá para viver e conviver bem. Então, a gente deixa muito claro. Então, são coisas... Inclusive, esse ano, nós vamos trazer no projeto que eu tenho do Ensíndicos, uma advogada e psicóloga que vai tratar exatamente sobre esse assunto de pets dentro do condomínio. Então, ela vai tratar não só sobre os pets, mas também sobre as divergências que existem com crianças que têm alguma necessidade, como autismo, como se diz, TDAH e assim sucessivamente. Então a gente vai até as que hoje estão desenvolvendo ainda mais aquelas doenças da Zika e tudo mais, como trazer essa parte de inclusão dentro dos condomínios. Criar harmonia também dentro do prédio, dentro desse projeto. Exatamente. É isso? Exatamente. Gente, estamos conversando hoje, tendo o prazer de conversar com a Cida, né, a famosa Aparecida Azevedo, que é uma síndica profissional, trazendo aqui as questões do dia a dia, que é normal. A gente vai com um rápido café, já está ali o café do Grupo Psicosa, e eu digo a vocês o seguinte, daqui a pouco a gente vai fazer uma tratativa, tecnologia avança, os carros avançam e vai resvalar na garagem com aquele plugin, aquela energiazinha que ela está gastando lá, e o cara que não tem faz, olha, 402, de hoje que gasta a energia do prédio. Como é que é isso? Será que é dividida? Daqui a pouquinho a gente vai trazer esse assunto, porque vamos para um rápido café do Grupo Psicosa, a gente volta já. Chega de passar sufoco por aí. Só aqui na do Norte você encontra a Oroch de 134.390 por apenas 119.990, com preço abaixo da nota fiscal de fábrica, taxa zero e 3 revisões inclusas. E também a Renault Duster, com tudo que precisa, taxas a partir de zero, bônus de até 22 mil na troca do seu seminovo, além de 3 revisões inclusas. Estamos na Avenida Fernandes Lima, número 3595. Quer um Renault? Vem para do Norte. Olá, eu sou Milene do Grupo Patamada, um grupo de proteção animal que existe há mais de 10 anos. E aqui no Maceió Shopping, nós temos pontos de arrecadação de doações. A gente aqui arrecada roupas de masculinas, femininas, infantis, para que a gente possa revender. E toda essa renda, ela é destinada aos nossos pets, onde nós vamos comprar ração, pagar contas, pagar funcionários, o básico para que a gente consiga manter o nosso projeto funcionando. Então, se você tem peças em bom estado de conservação, onde a gente consiga revender no nosso pré-shop, deixa aqui a sua doação. Nossa parceria com o Maceió Shopping dura o ano inteiro. Perceba que você sempre quis mais. Mais conforto. Mais lazer. Mais praticidade. Aqui no Gênova você tem varanda gourmet e fachada 100% revestida. Mais de 25 itens de lazer equipados e decorados e uma localização que facilita seu dia a dia. Clube Gênova Residenciale. Para você que sempre quis mais. É da Uchoa Empreendimentos. Voltamos com o programa Neto Alto, debatendo algo que interfere, você que mora em prédios, edifícios, interfere no seu dia a dia. Certamente algum caso aqui, com certeza já ou encaixou ou vai encaixar no seu dia a dia. Eu falei antes de irmos para o intervalo sobre as questões inerentes à tecnologia. Hoje existem carros 100% elétricos ou híbridos, Isso. elétrico ou não. E geralmente vem aquela situação que é o plug-in. Gente, plug-in é aquele fiozinho que você tira da tomada e puf no carro. E tem tido realmente muita dor de cabeça, muita reclamação. Por quê? A pergunta que eu vou fazer agora, que fazem direto, né? Quem paga essa energia? De que forma é dividido? Como é que é feito a sistemática da cobrança? Ou é o prédio, já está no caso da energia do prédio? Como é que é feito elaborado, né, esse rateio? Então, normalmente não é permitido, tá?
existem as regras, e na maioria das convenções dos condomínios, o condômino ele não pode chegar e fazer o plug do carregador dele em qualquer tomada do condomínio. Ele não tem essa autorização nem essa permissão, porque automaticamente no momento que ele faz isso, ele está usando a energia comum. E a energia comum é paga por todos. Então ele não pode fazer isso. Então por isso é necessário que ele faça a solicitação, se o condomínio permitir ou se tiver predisposição, para fazer a instalação do seu carregador elétrico na sua garagem, na sua vaga de garagem, né? Que hoje já existem normativas para isso, né? Tanto normativas da ABNT, bem como também normativas legais do Corpo de Bombeiro. Então, dá para fazer uma junção boa e fazer isso, desde que não interfira também no direito legal dos outros, porque às vezes a gente tem a normativa, a gente tem as orientações do Corpo de Bombeiro, mas a gente empaca na questão do direito legal, porque aí só pode fazer a estrutura num subsolo e não consegue fazer no pilotis. E aí, porque eu tenho direito e fulano não tem, né? Então acaba interferindo. Então muitas vezes vai para a assembleia e para ali. Muitas vezes não consegue pela estrutura do condomínio. Mas hoje, né, como você falou, a tecnologia, os condomínios que estão sendo feitos, as edificações novas já estão vindo com esse sistema. Então quando ele já vem com esse sistema, ele já vem com ele já vem com a predisposição para carregamento de carro elétrico. Então, existem sistemas hoje que você pode cadastrar, colocar o seu cartãozinho lá. Legal, e ele já vem diretamente cobrado para a sua fatura, tanto de energia ou tanto na sua taxa de condomínio, depende do sistema que você vai utilizar. Então, isso facilita muito o dia a dia do condômino. Com certeza. Né? E do síndico também, porque a confusão é generalizada. Gente, olha, morar em prédio, eu particularmente eu acho maravilhoso. Não tem goteira, não tem jardim para você estar lá naquele mato com medo. Ó, chama de fulano para carpir, para tirar isso. Eu não suportava isso. Já morei em casa, no caso. Né? Mas também tem essa questão do conflito. Né? Saber respeitar, saber até onde vai ser o limite, né? Saber que do outro lado tem alguém querendo cuidar do que é seu. Às vezes você não aceita. Eu acho interessante quando você passa num prédio e aí ele não tem azulejo. Aí é só o quadrado da janela lá, o quadrado da janela da pessoa que está pintada. O resto está tudo sujo. Está tudo sujo. O que dizer numa situação, já que eu tratei desse assunto e estou com uma profissional aqui, o que dizer numa situação como essa? O prédio não tem, no caso, o azulejo. E a pessoa só pinta o quadrado da parte dele, né? Então, por que isso acontece? Acontece muitas vezes por falta da gestão mesmo, né? De conhecimento da gestão. Muitas vezes o síndico ele não tem autonomia, não conhece o dever dele, a obrigação, e acaba ele empacando ali. Então o morador vai lá e ele faz a pintura, porque na verdade existe uma regra até do Código Civil que você não pode alterar a fachada. Então, se você chega lá e pinta só a sua parte, você está alterando a fachada. Então, cabe ao síndico levar à assembleia que é necessário fazer a manutenção da fachada. Então, a manutenção da fachada, nesse caso, né, ele tem que fazer a junta seca, ele tem que fazer as rachaduras, ajustar e fazer a pintura do condomínio. Então, e aí quando ele faz a pintura padrão, Sim. que é daquele bloco lá. Então, hoje é uma obrigatoriedade da NBR 5674 e que fala sobre a manutenção da fachada. Então, se o síndico não tiver conhecimento sobre isso, ele vai esbarrar e ele vai deixar que o condomínio vai lá e pinte de roxo e o outro pinte de azul. Não, aí fica colorido, né? Parece que você está no Rio de Janeiro, no Rio, né? Que tem aquela naquelas fachadas lá pintadas. Uma das coisas que eu queria também tratar, já que nós falamos de energia, há 20 anos a Algás, né? Que é a nossa empresa de gás, tem sido um grande aliado dos prédios. E aí eu pergunto a você que é importante também nós trazermos isso para aqui. Às vezes eu tenho um restaurante e aí meu prédio é canalizado, né? Eu consegui, ele era um prédio antigo. Você que tem um prédio antigo, gente, se você quiser colocar gás, canalizar o seu gás, é só procurar a Algás, que ela automaticamente já coloca em todos os apartamentos, tá certo? Então, assim, não esqueçam disso, é importante que você saiba, já que a gente está falando de uma síndica profissional, você que é síndico, Neto, mas o meu é um caixotezinho, não tem problema, procura o gás, você vai ver a economicidade que você vai ter colocando exatamente o gás da Algás no prédio de vocês, tá legal? Não só economia, segurança também, que quando você tem o gás canalizado, a segurança é maior,
né? O outro gás, quantas vezes a gente vê notícia aí que ele explodiu, Perfeito. porque foi mal armazenado, Perfeito. né? Então você tem segurança com essa questão, porque o gás canalizado ele é mais seguro. Além disso, você tem segurança de que não é qualquer um que vai estar entrando na sua casa. Então, é uma dupla segurança, né? Então, eu recomendo a qualquer prédio que hoje não tenha, fale com seu síndico e faça. É uma orientação, inclusive, que a gente passa nos nossos cursos também, porque traz a segurança geral para o condomínio, traz economia para o morador, traz a questão de que, assim, a conta vem direto para ele, o condomínio não tem aquela responsabilidade, né? O condomínio vai ter a conta dele do gás, se ele tiver ali na sala do salão de festa, o gás ele vai ter ali. Evita gente estranha. Então, levando assim, gás, trazendo gás. com certeza. Então, é uma recomendação segura e vale a pena. Bom demais. Baseado no que a nossa síndica profissional acabou de passar, que eu achei muito pertinente, uma coisa que eu já vi várias confusões sobre isso. Vamos supor, eu tenho um passaporte, um exemplo, e aí lá no meu negócio de sanduíche eu tenho que preparar durante o dia carne. Aí eu levo para onde? Para o meu prédio, para o meu apartamento, que eu estou usando o gás do prédio, né? O gás. Dá o gás, no caso. O gás canalizado. Existem problemas como esse, pessoas que reclamam, olha, fulano é o dia todo com gás ligado, cicrano é o dia todo com... Já acontece isso? Sim, acontece, né? E a nossa recomendação é o seguinte, o síndico, ele tem a responsabilidade, ele tem que pagar as contas, ele tem que fiscalizar e acompanhar as contas. Então, é papel do síndico ele acompanhar como está sendo o consumo de gás do condomínio. Então, assim, temos 30 unidades e essas 30 unidades consomem em média, vamos botar aí R$1.000 de gás por mês. Então, e ele vem com o consumo ali sempre na casa dos R$1.000, 6, 7 meses, de repente ele passou e começou no primeiro mês 1.200, 1.300 e se manteve ali no 1.200, 1.300. Então, significa que alguém está usando a mais. Então, é importante que o síndico fique atento e ele fiscalize, e ele consegue descobrir. Não tem nada que os porteiros não saibam. Cuidado que pode ser descoberto. Pode ser individualizado? Por Sim. Exemplo, olha, o gás. Se houver disponibilidade, sim. Eu quero agora cada um pague seu gás. Chega a continha do gás individualizado, pode acontecer. Sim, sim. A própria Algás, ela disponibiliza isso, né? Agora, tem prédios que não há possibilidade de predisposição, então tem que ser feito todo um projeto para fazer aquilo, né, para fazer a individualização. Então a Algás faz isso, e uma coisa interessante é que, assim, a Algás, ela está com um projeto de muitas vezes fazer isso dentro dos condomínios sem cobrar. Que legal, então, coisa boa. Isso eu também fiquei sabendo no último evento, viu, gente? Então fica aí, fica atenta e fica a dica para você dizer para o seu síndico, olha, vamos botar o gás aqui, pode ser individualizado, fala com a Algás, porque eles estão fazendo tarifa assim, sem cobrar para a instalação. Alguns eles estão cobrando, mas é quase pouco ali, alguma coisa, mas a maioria estão sendo sem cobrar. Então isso é muito bom, porque não tem custo para o condomínio. Perfeito. Não há impacto financeiro. Então ele só vai ter benefício e não vai ter impacto financeiro. Então isso é muito bom. Bom demais. Estamos praticamente daqui a pouquinho encerrando o nosso papo, mas tem duas coisinhas que eu não posso deixar de tratar com você. Falamos da energia, falamos agora do gás, da importância, né, de ter o gás canalizado. Se o seu prédio ainda não tem, entre em contato com o gás. E eu queria saber da água, né? Tem prédios geralmente individualizados, né? Mas tem outros que preferem juntar, porque agora também tem a taxa do esgoto, né, que está dentro, que vai para o dobro. Como é que é essa harmonia no prédio diante desse tema tão polêmico que é a água, que o vizinho está trazendo, o filho dele tem um clube de futebol e está vindo lavar toda a roupa do time, tudo aqui em casa, e o vizinho já soube. Isso é um exemplo, gente, de coisas que a gente vê no dia a dia. Acontece isso? Muito, né? Muito. Parece que eu estou começando a achar que você está dentro do condomínio aí, vivendo Mas com eu respiro condomínio. Então, existe muito isso também, né? Os condomínios, hoje a BRK, ela não... Vou tratar da BRK, que é a nossa concessionária, claro, não posso negar o nome, pode, né? Claro.
como é que se diz, não está mais fazendo a individualização dentro dos condomínios. Então, ela está tratando do consumo por unidade. Então, aqueles que não têm a individualização, né? Então, o que acontece? O que é esse consumo por unidade? Isso é 10 metros cúbicos? Deixa eu só entender uma coisa. Gente, a BRK, antes você pedia para que cada apartamento tivesse a sua conta. Isso. Não é assim? Agora, a BRK não faz mais. Não. Não é isso? Então, agora, a importância do síndico profissional é essa, tá? Por isso que o programa Neto Alto traz esses profissionais para você. Agora ela vai passar de que forma você, síndico, sem ser profissional, pode resolver. Não é isso? Ou o próprio morador também levar para o seu síndico, né? Então, vamos lá. Vamos falar duas situações. Um condomínio que não tem as unidades individualizadas. Então, ele tem um rateio comum. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um condomínio que tem 110 unidades. Um dos condomínios que eu administro. E aí, não há individualização e não há registro das unidades. Então, o que acontece? A BRK, ela vai lá e ela diz, olha, para essas 110 unidades, eu vou te dar aqui 1.010 metros cúbicos, 1.100 metros cúbicos, é mais ou menos isso. Ela estipula ali, porque vai ser 10 metros cúbicos para cada unidade, certo? Então, dentro do mês, eu tenho que consumir até 1.100 metros cúbicos, né? Se eu ultrapassar desses 1.100, eu vou pagar adicional do consumo mais esgoto, que não vai ser em cima dos 10 metros cúbicos, vai ser bem mais em cima dentro da tabela. E dobra também. Então, o que acontece? Nesse caso, quando eu vou para a Assembleia Orçamentária, eu já faço a previsão também do reajuste, né? Porque agora o reajuste está sendo 2 vezes no ano, não está sendo uma só. Então, a gente teve um reajuste agora, em dezembro, de 7,5%. E a gente já tinha tido um outro no início do ano, de 6,7%. Então, somando os dois, deu quase 14% ao ano, né? Então, se eu não prever isso na previsão orçamentária, automaticamente eu vou ter um déficit no final do ano, não vou conseguir pagar as contas. Então, o síndico ele tem que estar atento a essa questão contábil, essas questões de conta. Não, tem sim. Não tem como ficar de fora. Então, o que acontece? Então, ali eu prevejo os 10 metros cúbicos de cada unidade, que dá o valor básico de 14.700, eu acho que é mais ou menos isso, que a BRK vai cobrar. E ali eu estipulo um excedente de até R$1.000 de conta de excedente. Se houver esse excedente, a gente tem o dinheiro para pagar. Se não houver o excedente, a gente também deixa ali aquele dinheiro em caixa para uma necessidade, porque uma hora ele vai passar, né? Porque, obviamente, tem os meses que a gente sabe que são mais consumos. Janeiro, fevereiro e março são meses de alto verão, férias de criança. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março são os meses de maiores consumos. De gasto. Exatamente. A água jorrando. A água flui mais. Então, assim, a gente tem que estar, inclusive, com o acompanhamento da caixa d'água, das cisternas. A nossa concessionária, ela tem falhado na entrega de água. Já teve dias de passar uma semana ou 14 dias sem água por obra que estão fazendo. Então, assim, uma outra coisa também, eu tenho um sistema de acompanhamento de água e da cisterna, que aí eu consigo acompanhar as bombas, eu consigo acompanhar se tem água vindo da BRK, da entrega, se está com alta vazão, se está com baixa vazão. Isso me auxilia muito no meu processo, porque assim, quando eu tenho isso, eu consigo prever se eu vou precisar de carro-pipa, então já me antecipo para o morador não ficar com falta d'água, como se diz, ou eu prevejo a necessidade de solicitar o carro, se eu vejo que dá para solicitar o próprio carro-pipa da BRK, a gente solicita para também não ter custo para o condomínio. Então, são sistemas que ajudam a gente. Então, só quando a gente está realmente, como eu disse, vivendo isso, é que a gente... Só sabe quem está dentro. Né? Então, aí a gente trabalha com isso. Então, automaticamente, a gente consegue prever esses gastos. Já com relação às unidades, aos condomínios que têm os seus registros individual, então o que é que o condomínio faz? Alguns incluem na tarifa a taxa mínima e o excedente o morador paga, vem na taxa dele no mês seguinte, ou
ele deixa faturado a taxa de condomínio, independente do consumo de água, e aí quando vem o consumo de água, é feita a leitura, ou pessoal com o supervisor da administradora, ou com o sistema também, que tem sistemas hoje que acompanha em tempo real o seu consumo de água. Então é melhor ainda quando o condômino tem essa consciência que o sistema vai facilitar a vida dele e vai ter ali a leitura em tempo real, ele consegue economizar, né? Então, quando você não tem, automaticamente você só leva a bomba na hora que chega a conta. É a bomba quebrando e o pessoal que mora levando bomba, que chega o valor do rateio. Hoje, inclusive, eu tive uma situação como essa, um morador perguntando, Cida, como é que se diz, eu só usei 13 metros cúbicos, por que minha conta veio 240? Aí eu disse, bom, 10 metros cúbicos é o que a BRK cobra, é 152 ou 156 alguma coisa. E aí, esses 3 metros cúbicos a mais, ele não é 14,25, ele é 14,25 vezes 2, multiplicado por 3 dá X. Então, você soma os 150 mais os 80, dá quanto? 240. O segredo é abrir o chuveiro, se molhe, feche, não é isso? Se ensabou e fecha de novo e saia. Quando ficar embaixo do chuveiro esperando a água cair, não ela cai. Mais. Agora a conta... A conta vem, Para finalizar, estamos praticamente já estourado o tempo. Estou na minha garagem, vou viajar. Aí a vizinha soube que eu viajei. Aí a filha está vindo do interior e fala, pare na garagem do neto, porque ele viajou. Só que no meio do caminho surgiu um problema, eu vou ter que voltar. Aí quando eu chego na minha garagem, tá um carro lá que eu não sei nem que carro é. É o carro de alguém que mandou parar na do neto, que o neto viajou. Acontece isso? Muito. E o que fazer? Então, primeiro a consciência ponto, não parar, né? Vamos lá, acontece sim. Hoje as pessoas estão um pouquinho mais conscientes, porque estão levando já as suas notificações e as suas multas por descumprimento disso. Você tem uma vaga de um carro, então é só um carro. Se você tem uma vaga para 2 carros, é 2 carros, mas você tem que cumprir a delimitação. Não significa que é 2 carros, eu tenho uma Hilux e eu tenho um Jeep Compass, Command, não vai dar na garagem dupla. Então você tem que saber a medida da sua garagem e respeitar exatamente a demarcação da sua vaga. Então, o que acontece? O que fazer se você chegar e tiver um carro lá estacionado na sua vaga? Primeiro ponto, questione ao porteiro, né? De quem é aquele carro e por que ele permitiu que colocasse na vaga dele. Porque o porteiro, ele está ali para... Ele está ali para visualizar, até porque ele visualiza ali na câmera que alguém utilizou, estacionou na vaga de alguém. Por obrigação, ir lá de para sair. Na verdade, a obrigação dele é, na hora que vê, informar o morador que ele não pode estacionar. Tudo bem. É a primeira advertência que o morador recebe é do porteiro. Ali já evita um conflito. Ali já evita um conflito. Se ele fez isso e o morador não retirou, então ele resista para o síndico. Senhor síndico, como é que se diz? O morador chegou, estacionou o veículo na vaga tal. Falei e ele não atendeu. Deixar no livro deixar no livro de ocorrência. Então, automaticamente, aí entra a função do síndico. Quando eu recebo isso, automaticamente eu entro em contato com o morador que está lá. Oi, fulano, tudo bem? Tudo bem? Eu fui informada que você botou... Não, foi só por 2 minutos. Então, esses 2 minutos você não pode, porque você não tem autorização de estacionar na vaga do fulano. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver se tem alguma vaga que o morador deixou eu autorizada a utilizar, ou não mora aí, ou está fechado e ele não vai vindo. Então, eu consigo ali conciliar e auxiliar aquele morador, né? Tudo é questão da comunicação. Exatamente. Então, o morador não pode achar que, eu tenho direito de colocar a vaga de fulano. Não, é por 2 minutos. Esses 2 minutos já aconteceu o seguinte, de um morador, como é que se diz, colocar por 2 minutos o carro dele na saída da garagem, e um outro morador estava saindo com a esposa para ter neném naquele momento que a bolsa tinha estourado. Então foi uma confusão dos infernos, porque esses 2 minutos que ele achou, não, mas foi 2 minutos, não foi 2 minutos. 2 minutos para quem está numa situação como essa é fatal. Então, assim, foi preciso, como é que se diz, o porteiro sair do posto dele, ir até a casa da moradora, pegar a chave, tirar o carro, fazer toda uma manobra para atender o outro lá que estava precisando da emergência. Então, você tem que ter muito cuidado nessa questão. Não é os 2 minutos, esses 2 minutos podem salvar ou matar alguém. Que coisa interessante. Cida, eu quero agradecer a sua vinda. Eu digo que é um bate-papo muito grande, tinha muita coisa para a gente conversar, inadimplência,
e outras questões também, né, do prédio. Vamos marcar outro dia. É isso que eu vou dizer. Então, se você está querendo marcar, é porque você gostou de ter vindo aqui. Sim. E eu posso dizer a você que eu fiquei muito feliz em recebê-la. Estendo o nosso abraço a todos que fazem. Como é o nome da empresa? Cida Azevedo. Cida Azevedo. Algum Instagram que o pessoal possa acompanhar um pouco o seu trabalho? @cida.síndica. Pessoal, @cida.síndica. Vai lá que com certeza alguns probleminhas do dia a dia ela certamente deve estar passando aí para você, para que possa assim ter a convivência harmoniosa, né? E esse é o objetivo do programa de hoje. Eu quero mais uma vez, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, agradecer a sua vinda, parabéns pela forma que você passa, né? A paixão, né, daquilo que você faz com prazer. Eu digo sempre que tudo que é feito com prazer, com compromisso, sai muito mais gostoso. Sim. Né? E você passa isso pra gente e faça sempre dessa poltrona a sua verdadeira tribuna, voltando mais vezes. Eu que agradeço, né? Quero estar aqui, pode me convidar. Vai ser um prazer. Falar de condomínios é satisfatório para mim. Eu realmente gosto disso e faço com prazer. E eu costumo dizer assim que a remuneração que a gente ganha não é justa para a nossa profissão, porém, para mim, é prazerosa. Então, aquilo que me dá prazer, tá tudo certo. Interessante, pessoal, e dividindo, já encerrando de vez aqui o nosso programa de hoje, no café que nós fizemos aqui do pessoal lá do Grupo Sicosa, ela relatou para mim: Neto, se não tiver problema, alguma coisa tá errada. Eu achei bacana isso que você falou, muito bom, tá? Tendo o nosso abraço a todos que fazem lá a sua empresa. Tá Muito joia? obrigada, estamos juntos. Pessoal, lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural do Grupo Sicosa. Se você gosta de fazer consórcio, vai uma dica bem bacana. O Grupo Sicosa agora está com um grupo próprio de consórcio, tá? Então, se você quer adquirir uma cota que vai aí de 120 mil até 240, que é o Raval da GWM, vai dar uma passadinha na Hyundai, na GWM, diga: olha, eu escutei o Neto Alto falar no programa dele, que vocês estão com um grupo próprio, capitaneado, claro, pela melhor do Brasil, que é a Rodobens. Então vai lá, adquire a sua cota, e lembrando que o consórcio, gente, é uma troca de automóveis de médio a longo prazo. Vai pagando aí R$1.000 todo mês, né, e logo logo você vai ser contemplado. E o mais importante, o seu carro já é um lance, não precisa você vender para pagar o boleto, não. Avaliou, foi contemplado via lance, você já deixa a chave, documento lá com a equipe do Grupo Sicosa e já pega o outro, porque é Rodobens, é coisa muito boa, tá? Como também coisa muito boa é a do Norte Renault, a nova Renault aqui de Alagoas, trazendo para você grandes oportunidades de você adquirir o seu Renault 0 km, Oroch, Duster, tem muita coisa boa para você e que você tem a super avaliação deles lá como seu carro-chefe para que você realize seu sonho, tá certo? Se vocês ainda não seguem o nosso programa, como você, Cida, @programa Neto Alto, não esqueça, tá? @programa Neto Alto, como também maior portal de comunicação. Todos os nossos programas se fazem presente lá. @portal cada minuto, então vem com seu amigo Neto Alto, @Neto_Alto, decore isso, Neto_Alto, e venha fazer parte desse novo jeito de fazer comunicação aqui no estado, tá bom, gente? Na direção cinematográfica, essa casa maravilhosa, Casa de Reis Filmes. Na direção técnica, o meu amigo Marcial Rufino, do Cada Minuto, e a nossa querida Betânia Cristina. Estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje. Eu tenho certeza que vocês gostaram. E o nosso encontro, claro, no próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço, tchau. Valeu! Chega de passar sufoco por aí. Só aqui na do Norte você encontra a Oroch de 134.390 por apenas 119.990, com preço abaixo da nota fiscal de fábrica, taxa zero e 3 revisões inclusas. E também a Renault Duster, com tudo que precisa, taxas a partir de zero, bônus de até 22 mil na troca do seu seminovo, além de 3 revisões inclusas. Estamos na Avenida Fernandes Lima, número 3595. Quer um Renault? Vem para do Norte. Perceba que você sempre quis mais. Mais conforto. Mais lazer. Mais praticidade.
Aqui no Gênova você tem varanda gourmet e fachada 100% revestida. Mais de 25 itens de lazer equipados e decorados e uma localização que facilita seu dia a dia. Clube Gênova Residenciale. Para você que sempre quis mais. É da Uchoa Empreendimentos.